A UFMG está realizando um estudo para criar o Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral, juntando dados que vão ajudar na melhoria dos cuidados, tratamentos e políticas públicas voltadas para essa condição. Stuart tem 16 anos e fez cirurgia para a liberação lateral dos joelhos, realinhamento do aparelho extensor, correção das tíbias e também dos pés. O jovem nasceu prematuro, com 26 semanas, e teve diagnóstico de paralisia cerebral. A deficiência mais comum na infância é caracterizada por alterações neurológicas que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. Franciele acompanha de perto a evolução do filho e se sente excluída de políticas públicas. Se você vai colocar uma escola particular, se fala que a criança tem deficiência, eles já não têm vaga. Você vai colocar numa natação, eu já passei por isso. Eu que insisto, você não consegue, porque eles não querem aceitar. Eu não estou preparado para receber uma criança que tem deficiência, mas eu entendo que são vários os tipos de deficiência, é difícil, sim, mas não pode, tem que existir a inclusão, porque não existe a exclusão, não existe a inclusão. Crianças e adolescentes com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva, desde que recebam tratamento clínico e cirúrgico que atendam às suas necessidades. Mas antes é preciso entender o drama real dessas famílias. Quantas pessoas convivem com este diagnóstico no Brasil e aquelas que recebem tratamentos de reabilitação evoluem e em que medida? O serviço está disponível em todas as regiões do país? Está acessível a todos? Sem medir, não é possível saber. Tampouco definir e executar políticas públicas efetivas e transformadoras. Elton é fisioterapeuta e doutorando em ciências da reabilitação. Ele coleta dados para o Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral. O estudo abarca pessoas de todas as idades, seus familiares e profissionais da saúde. As perguntas são feitas presencial ou remotamente. O questionário é gratuito e pode ser preenchido em 30 minutos. A gente vai com um questionamento sobre quando iniciou a reabilitação, com quantos anos a criança tinha no primeiro momento de reabilitação, quais são os profissionais que elas têm acesso, se são de rede privada, se são profissionais que eles conseguem atendimento, acompanhamento no SUS. E a gente consegue também identificar se elas têm um acompanhamento ao longo do tempo, se por algum motivo essa criança não está tendo mais o acompanhamento. A pesquisa é liderada por Hércules, da UFMG. A coleta de dados é importante para a formulação de ações concretas para minimizar causas preveníveis e propor estratégias de reabilitação e acesso a profissionais de diversas áreas. A gente também pergunta questões sobre acessibilidade, sobre adaptação, né, das casas. A gente pergunta se as casas são adaptadas ou não. Então a gente vai vendo que a reabilitação, obviamente, ela é muito importante, mas se a gente não tem também um ambiente que está adaptado do ponto de vista de acessibilidade, de inclusão, muitas vezes a reabilitação sozinha ela não vai ser eficaz. Então precisa de um conjunto, né? Reabilitação, o espaço na comunidade, nas casas acessíveis, para que essas pessoas tenham maior, né, mobilidade e participação na comunidade. Este médico é referência nacional em ortopedia pediátrica. Com experiência internacional, ele diz que países desenvolvidos usam dados para definir planos de ação que dão autonomia aos pacientes. Para ele, a pesquisa é fundamental e merece apoio. Esse quadro, a paralisia cerebral, ela causa alterações que são progressivas. A lesão neurológica ela é estável, mas a manifestação motora é contínua. Então, se você não trata na época correta, isso vai evoluindo, vai deteriorando, e às vezes uma coisa que você poderia evitar, você acaba tendo que reconstruir, e dependendo do estágio, você não consegue nem reconstruir. Então você traz para a sociedade pessoas que têm dificuldade motora, com limitações, que podem ter um desempenho muito melhor na sociedade e está nos ajudando aí na questão de educação, trabalho, é fundamental. Então começa aonde? Fazendo o levantamento. O registro é fundamental. E fique agora com o quadro de saúde mental com o doutor em psicologia Lucas Napoli.
Em 1950, num simpósio dedicado ao tema da agressividade, o pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott disse o seguinte: em suas origens, a agressividade é quase sinônimo de atividade. Ao formular essa tese, o autor está se contrapondo à associação entre agressividade e violência que tendemos a fazer com tanta facilidade. Por exemplo, se eu pedir para você pensar em uma pessoa agressiva, é bem provável que surja em sua cabeça a imagem de um sujeito raivoso gritando ou batendo em alguém. Esses comportamentos são sim expressões de agressividade, mas de uma agressividade reativa, defensiva, não natural. De fato, ninguém que esteja se sentindo bem, em paz, suficientemente seguro, vai sair por aí com raiva, gritando e querendo bater em outras pessoas. Nós só queremos machucar os outros quando nos sentimos ameaçados. Na maioria das vezes, as ameaças em questão são puramente imaginárias. Porém, o fato é que nos sentimos em perigo e, para nos defendermos, utilizamos a agressividade para atacar o outro. Veja bem, nós usamos a agressividade. Isso nos leva de volta à citação do Winnicott. Ao dizer que, em suas origens, a agressividade é quase sinônimo de atividade, o que o autor está nos ensinando? Que essa força agressiva que nós podemos utilizar para atacar o outro serve originalmente para nos movimentar. Ou seja, ela é expressão de vitalidade. Nesse sentido, podemos dizer que todos nós somos agressivos por natureza. O que não significa que, naturalmente, desejemos atacar o outro. A manifestação espontânea e saudável da agressividade pode ser vista naqueles momentos em que nós estamos buscando simplesmente crescimento e expansão. Nessas ocasiões, nós podemos até levar alguém a sofrer, mas trata-se apenas de um efeito colateral, pois o propósito não é machucar o outro. É o que acontece, por exemplo, em qualquer partida de futebol. O objetivo principal dos jogadores de um time não é provocar sofrimento no adversário. O que eles querem é ganhar o jogo. Assim também, um bebê que acorda os seus pais no meio da noite para ser alimentado não o faz porque deseja aborrecê-los, mas simplesmente porque quer viver. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até amanhã.